Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. A Vidente, um livro escrito por Lars Kepler. Um médium é uma pessoa que alega possuir um dom paranormal, a capacidade de estabelecer ligações que vão além dos limites estabelecidos pela ciência. Alguns médiums estabelecem contato com os mortos em sessões espíritas, enquanto outros oferecem orientação através, por exemplo, das cartas de tarot. As tentativas para comunicar com os mortos através de médiums remontam aos primórdios da história da humanidade. 1000 anos antes do nascimento de Cristo, já Saul, rei de Israel, tentava pedir aconselhamento ao espírito do falecido profeta Samuel. Por todo o mundo, sempre que a polícia se depara com casos particularmente difíceis, recorre a médiums espíritas. No entanto, em nenhum documento figura a colaboração de um médium para a resolução de um crime. Capítulo 1. Elizabeth Green tem 51 anos e cabelo grisalho. Os seus olhos são alegres. Quando sorri, vê-se que um dos dentes à frente é ligeiramente mais saliente do que o outro. Trabalha como enfermeira no Centro Birgitta, uma quinta a norte de Sundsvall que alberga um centro de acolhimento especial para menores. É uma instituição privada de acolhimento que recebe 8 raparigas entre os 12 e os 17 anos, nos termos da lei relativa às disposições especiais de proteção de menores. Uma boa parte das raparigas admitidas no centro tem um historial de abuso de drogas, quase todas apresentam comportamentos autodestrutivos, se sofrem de distúrbios alimentares, e algumas são extremamente violentas. Na verdade, não há alternativa a estes lares de acolhimento equipados com alarmes, grades nas janelas e portas de segurança. A instância seguinte é geralmente um estabelecimento prisional do universo adulto ou um centro psiquiátrico. O Centro Birgitta é uma das poucas exceções. A quinta alberga raparigas que são preparadas para regressar ao regime aberto. Aqui vêm parar as boazinhas, costuma dizer Elizabeth. Pega no último pedaço de chocolate preto, mete na boca e sente sabor doce e o travo amargo debaixo da língua. Lentamente, os ombros começam a descontrair-se. O fim do dia foi um caos, e até tinha começado bem. Aulas durante a manhã, e recreio e banho no lago depois do almoço. A seguir ao jantar, a supervisora foi-se embora e ela ficou sozinha na quinta. No turno da noite, o pessoal fora reduzido 4 meses depois de consórcio de saúde a que pertence a Birgitta ter sido comprado pela Holding Blancheford. As alunas estão autorizadas a ver televisão até às 10 da noite. Elizabeth estava no gabinete do pessoal, a tentar manter em dia as avaliações individuais, quando ouviu gritos furiosos. Dirigiu-se rapidamente para a sala da televisão e encontrou Miranda a insultar a pequena Tula, chamando-lhe cabrona e puta. Depois arrancou-a do sofá e começou a dar-lhe pontapés nas costas. Elizabeth já se habituara à violência de Miranda. Correu para elas, afastou-as, levou um soco na cara e viu-se obrigada a dar-lhe um valente berro para avisar de que aquele comportamento era inaceitável. Sem mais discussão, levou-a para a sala de revista e depois para o quarto de isolamento. Elizabeth desejou-lhe boa noite, mas Miranda não respondeu. Ficou sentada na cama, a olhar para o chão e a sorrir para si própria quando Elizabeth fechou a porta e deu a volta à chave. Teria havido tempo para a conversa do final do dia com a aluna mais recente, Vicky Bennett, mas o conflito entre Miranda e Tula não o permitiu. Vicky observou timidamente que era sua vez de ter a conversa pessoal. Quando percebeu que teria de ser adiada, ficou aborrecida, partiu uma chávena de chá, agarrou num caco e cortou-se na barriga e nos pulsos. Quando Elizabeth entrou, encontrou Vicky sentada com as mãos diante da cara e o sangue a escorrer-lhe pelos braços. Limpou-lhe as feridas, que eram superficiais, pôs-lhe um penso rápido na barriga, ligou-lhe as mãos com um gaze, consolou-a e chamou-lhe minha pequenina, até ver um sorriso insinuar-se nos lábios. Pela terceira noite consecutiva, deu-lhe 10 miligramas de sonata para ela conseguir adormecer.
Capítulo 2. As alunas estão a dormir e o silêncio reina na quinta. A luz acesa na recepção faz o mundo exterior parecer impenetravelmente negro. Com uma ruga profunda na testa, Elizabeth está sentada diante do computador, a registrar os acontecimentos do dia no livro de registro. É quase meia-noite quando lhe ocorre que não conseguiu sequer tomar o comprimido da noite. A sua pequena droga, como costuma dizer, a brincar. As noites de serviço e os dias esgotantes deram-lhe cabo do sono. Costuma tomar 10 miligramas de Stilnoct às 10, para adormecer às 11 e descansar umas horas. A noite de setembro envolveu o bosque, mas ainda se consegue ver a superfície lisa do lago e Meljon a brilhar como madrepérola. Finalmente, pode desligar o computador e tomar o comprimido. Põe o casaco de malha pelas costas e pensa que saberia bem um pouco de vinho tinto. Gostaria de estar sentada na sua cama, com um livro e um copo de vinho, a ler e a trocar impressões com Daniel. Mas ficou com o turno da noite e vai dormir ali, no quarto do pessoal. Sobressalta-se quando Buster começa a ladrar lá fora. O cão ladra tão desesperadamente que Elizabeth sente um arrepio. É muito tarde, já devia estar deitada. Àquela hora, costuma estar a dormir. Quando o computador se apaga, a sala fica às escuras. O silêncio é total. Elizabeth toma consciência dos barulhos que produz, o sopro das molas da cadeira quando se levanta, o chiar das solas dos mosaicos do chão quando se aproxima da janela. Procura ver lá para fora, mas a escuridão reflete apenas o seu rosto, a sala de recepção, com o computador e o telefone, as paredes com seus motivos amarelos e verdes. Subitamente, vê a imagem refletida da porta, nas suas costas, a abrir-se. O coração começa a bater-lhe mais depressa. A porta, antes encostada, está agora entreaberta. Deve ser a corrente de ar, diz para si própria, tentando convencer-se. A salamandra na sala de refeições suga uma enorme quantidade de ar. Elizabeth é invadida por uma estranha inquietação e o medo começa a infiltrar-se-lhe nas veias. Sem ousar virar-se, continua a olhar para o reflexo da porta na vidraça escura. Escuta o silêncio, o computador que ainda zumbe. Numa tentativa de sacudir o mal-estar, estende a mão, apaga o candeeiro na janela e volta-se. A porta está agora completamente aberta. Sente um arrepio na nuca que lhe desce pelo corpo. As luzes de emergência brilham debilmente em frente à sala de refeições e aos quartos das alunas. Elizabeth sai da recepção para ir verificar se as portinholas da salamandra estão fechadas, quando ouve um murmúrio vindo dos quartos. Capítulo 3. Elizabeth para, perscrutando o corredor. A princípio não se ouve nada, mas depois volta a ter aquela sensação. Um leve sussurro, tão vago que quase passa despercebido. Agora estou a fechar os olhos, murmura alguém. Elizabeth mantém-se perfeitamente imóvel, fixando a escuridão. Fecha e abre os olhos várias vezes, mas não distingue nenhum vulto. Enquanto pensa que talvez seja uma das raparigas a falar durante o sono, ouve um ruído estranho, como se alguém tivesse deixado cair um pêssego muito maduro no chão. E outro, um som pesado e úmido. A perna de uma mesa raspa no chão e, em seguida, caem mais 2 pêssegos. Pelo canto do olho, Elizabeth apercebe-se vagamente de um movimento, o deslizar de uma sombra. Volta-se e vê a porta da sala de refeições fechar-se lentamente. Espera, diz ela, embora pense que é apenas a corrente de ar. Aproxima-se rapidamente da porta, agarra na maçaneta e sente uma resistência estranha. Há uma pequena luta de forças, e depois a porta abre-se sem resistência. Elizabeth entra na sala de refeições, alerta, procurando abarcar com o olhar toda a divisão. A mesa corrida, com o tampo estriado, emite um brilho tênue. Avança cautelosamente, aproximando-se da salamandra e vendo seus movimentos refletidos nas portinholas de latão fechadas. Os tubos aquecidos emitem calor. De repente, houve um ruído forte e um estalido por detrás das portinholas. Récua embate numa cadeira. Era apenas um pedaço de lenha a arder, que bateu na portinhola da salamandra. A sala estava vazia. Respira fundo, sai da sala de refeições, fechando a porta, e volta ao corredor, pronta a dirigir-se para o quarto do pessoal. A meio do caminho, detém-se e põe-se novamente à escuta. Do lado dos quartos das alunas não vem qualquer som. No ar pairam odores acres, metálicos. Elizabeth perscruta a escuridão do corredor, mas não há qualquer movimento. Apesar disso, alguma coisa atrai para a fila de portas. Umas parecem estar só encostadas, outras fechadas. Do lado direito do corredor, ficam as casas de banho. A seguir, há um pequeno vestíbulo, com a porta do quarto de isolamento, onde dorme Miranda. Pelo buraco da fechadura, vê-se uma réstia de luz. Elizabeth sustém a respiração. Uma vozinha sussurra qualquer coisa num dos quartos, mas cala-se repentinamente quando Elizabeth se aproxima. Estejam caladas, exclama Elizabeth na direção geral dos quartos. Sente o coração acelerar quando ouve uma rápida sucessão de pancadas surdas. É difícil localizar o som, mas parece ser Miranda, deitada na cama, a bater com os pés descalços na parede. Elizabeth decide espreitá-la pelo óculo da porta quando se apercebe de um vulto no pequeno vestíbulo. Um vulto humano. Sobressalta-se e começa a recuar, o corpo pesado como se estivesse num sonho. Compreende imediatamente que a situação é de perigo, mas o medo entorpece-lhe os movimentos. Só quando o chão do corredor rende, sente o impulso de fugir para salvar a vida. O vulto na escuridão
move-se subitamente, com rapidez. Elizabeth volta-se e começa a correr, ouvindo os passos atrás de si. Escorrega no tapete, bate com o ombro na parede e continua a correr. Uma voz fraca pede-lhe que pare, mas ela não para. Continua a correr, lançada pelo corredor. As portas abrem-se, batem na parede com um baque surdo e voltam para trás. Em pânico, atravessa a sala de revista, apoiando-se nas paredes. O quadro com cartas da Convenção da ONU sobre os direitos das crianças solta-se do grampo e cai no chão. Chega à porta principal. Procura atabalhadamente maçaneta e sai disparada para o ar frio da noite, mas escorrega nos degraus da entrada e cai de lado, sobre uma das pernas. A dor no tornozelo é tão forte que Elizabeth deixa escapar um grito. Arrasta-se pelo chão, ouvindo passos pesados lá dentro, no átrio. Consegue avançar um pouco, perde um dos sapatos e levanta-se gemendo. Capítulo 4. O cão ladra e corre em volta dela, arfando e ganindo. Elizabeth afasta-se da casa a cochear e atravessa o pátio de gravilha. O cão recomeça a ladrar, nervoso, intermitentemente. Elizabeth sabe que não conseguirá andar na floresta e a quinta mais próxima ainda fica longe, a meia hora de carro. Não tem para onde fugir. Olha em volta, no meio da escuridão. Contorna o fumeiro e aproxima-se da antiga destilaria, cuja porta abre com mãos trêmulas. Entra e fecha-a silenciosamente. Arquejando, deixa-se cair no chão e procura o telemóvel. Meu Deus, meu Deus. As mãos tremem de tal forma que deixa cair o telemóvel. A tampa solta e a bateria salta. Está a apanhar as peças quando ouve o ruído de passos na gravilha. Sustém a respiração. A pulsação é tão forte que parece ribombar. Sente um zunido nos ouvidos. Procura ver para o exterior através da janela baixa. O cão está a ladrar à porta. Buster seguiu-a até ali. Está a raspar na porta e a ganir desesperadamente. Encolhe-se no canto junto à lareira de pedra. Tentando respirar sem fazer barulho, agacha-se atrás do cesto de verga e coloca a bateria no telemóvel. Quando a porta se abre, Elizabeth solta um grito. Em pânico, desliza junto à parede, mas não consegue fugir. Vê as botas, a figura envolta em sombra e depois o rosto hediondo, o enorme martelo na mão. Baixa a cabeça, ouve a voz e tapa a cara com as mãos. O vulto hesita, mas logo se precipita sobre ela, prendendo-a ao chão com o pé e desfechando-lhe um golpe violento. Elizabeth sente a dor na testa, mesmo na linha do cabelo. Deixa de ver. A dor é horrível, mas ao mesmo tempo sente o sangue quente escorrer-lhe pelas orelhas, se pelo pescoço como uma carícia. A segunda pancada atinge-a no mesmo sítio, fazendo ressaltar a cabeça, mas a única coisa que Elizabeth sente é o ar a ser sugado pelos pulmões. Confusa, antes de perder a consciência, chega a pensar que o ar é extraordinariamente doce. Elizabeth não sente as outras pancadas, nem o seu corpo a sacudir-se à medida que a golpeiam. Não dá conta de que lhe tiram do bolso as chaves da exceção e do quarto de isolamento, tampouco tem consciência de que fica estendida no chão e de que o cão entra e lambe o sangue que lhe escorre da cabeça esmagada, enquanto a vida a abandona lentamente. Capítulo 5. Alguém se esqueceu de uma grande maçã vermelha em cima da mesa. A maçã brilha e parece magnífica. Ela decide comer a maçã e depois fingir que não sabe de nada. Ignorar as perguntas, não ouvir a conversa, ficar ali sentada com o ar chateado. Estende o braço, mas quando por fim agarra a maçã, percebe que está completamente podre. Os dedos afundam-se na polpa fria e úmida. Nina Mulandeira acorda com o gesto de encolher a mão, à meio da noite. Está deitada na cama. A única coisa que se ouve é o cão a ladrar lá fora. O medicamento novo fala acordar de noite. Tem de ir à casa de banho. As pernas e os pés incham-lhe, mas precisa do remédio. Se não fica com pensamentos negros, desinteressa-se de tudo e só aguenta estar deitada, de olhos fechados. Ocorre-lhe que precisaria de vislumbrar uma luz qualquer, alguma coisa que a motivasse. Que não fosse só a morte, só os pensamentos sobre a morte. Afasta o edredom. Pousa os pés no chão de madeira, que está morno, e sai da cama. Tem 15 anos. Os cabelos são loiros, lisos, e o corpo é robusto, com ancas largas e seios grandes. A camisa de noite de flanela branca fica esticada sobre a barriga. A casa está em sossego, e o corredor repousa sob o brilho esverdeado do painel luminoso que indica a saída de emergência. Por trás de uma porta, ouvem-se uns sussurros estranhos, e Nina pensa que as outras alunas estão na paródia e nem lhe perguntaram se gostaria de participar. Também não queria. Pensa. No ar paira um cheiro a fogo apagado. O cão começa a ladrar novamente. No corredor, o chão é mais frio. Tem vontade de atirar com a porta da casa de banho várias vezes. Está se borrifando para que Almira se chateie e atire coisas às costas das pessoas. As velhas tábuas de madeira rangem ao de leve. Nina continua a andar para a casa de banho, mas quando sente o pé direito pisar qualquer coisa úmida detém-se. Da porta do quarto de isolamento, onde Miranda dorme, escorre um líquido escuro, que formou uma poça. Nina fica imóvel, sem saber o que fazer, mas depois repara que a chave está na fechadura. É estranho. Segura o puxador de metal polido, abre a porta, entra e acende a luz. Há sangue por todo o lado, sangue que pinga, brilha, escorre. Miranda está deitada na cama.
Nina recua alguns passos e nem se apercebe de que fez xixi pelas pernas abaixo. Apoia-se na parede com uma mão, vê as pegadas de sangue no chão e pensa que vai desmaiar. Volta-se, sai para o corredor, abre a porta do quarto mais próximo, acende a luz, entra e corre para a cama de Caroline e abana-lhe o ombro. A Miranda está ferida? Sussurra. Acho que a Miranda está ferida. Que é que estás a fazer no meu quarto? Pergunta Caroline, sentando-se na cama. Merda, que horas são? Há sangue no chão. Grita Nina. Acalma-te. Capítulo 6. Com a respiração entrecortada, Nina olha ansiosamente para Caroline. Tende a fazer compreender, mas ao mesmo tempo surpreende-se ao ouvir a sua própria voz, que grita a meio da noite. Há sangue por todo lado. Cala-te! Grita-lhe Caroline, saindo da cama. Os gritos de Nina acordaram as outras internas, e ouvem-se vozes nos quartos. Anda a ver, diz-lhe Nina, angustiada, arranhando os braços. A Miranda está esquisita. Tende a ir ver. Tende. Podes acalmar-te? Eu vou ver, mas tenho a certeza de que... Do corredor vem um grito. É Tula. Caroline sai rapidamente do quarto. Tula está a olhar para o quarto de isolamento, os olhos muito abertos. Indy sai para o corredor, a coçar-se debaixo do braço. Caroline agarra Tula e leva-a dali, mas já viu sangue nas paredes e o corpo lívido de Miranda. Tem o coração a bater desenfreadamente. Põe-se à frente de Indy, acha que nenhuma delas precisa de ver mais suicídios. Houve um acidente, explica-lhe rapidamente. Podes levar toda a gente para a sala de refeições. Indy, há algum problema com a Miranda? Pergunta Indy. Sim. Temos de acordar Elizabeth. Luxo e Almira saem do mesmo quarto. Luxo só tem as calças do pijama vestida. Se Almira vem embrulhada no cobertor. Vão para a sala de refeições. Diz Indy. Posso lavar a cara primeiro? Pergunta Luxo. Leva a Tula. Mas o que é que aconteceu? Porra? Pergunta Almira. Não sabemos, responde Caroline. Enquanto Indy tenta levar todas as raparigas para a sala de refeições, Caroline percorre rapidamente o corredor em direção ao quarto do pessoal. Sabe que Elizabeth toma um medicamento para dormir e nunca ouve nenhuma delas levantar-se durante a noite. Bate a porta com quanta força tem. Elizabeth, acorde, grita. Nada. Não se ouve o mais leve som. Caroline passa pela sala de revista e dirige-se para o gabinete do pessoal. A porta está aberta e decide entrar. Pega no telefone e liga para Daniel, a primeira pessoa que lhe ocorre. Há ruídos na linha. Indy e Nina entram no gabinete. Nina tem os lábios exangues e o corpo treme-lhe. Espera na sala de refeições, diz Caroline com firmeza. Mas o sangue, viste o sangue? Grita Nina, que arranha o braço direito até fazer ferida. Daniel Green, responde uma voz cansada do outro lado da linha. Sou eu, a Caroline. Houve aqui um acidente e a Elizabeth não acorda. Não consigo acordá-la, por isso é que estou a telefonar. Não sei o que hei de fazer. Tenho sangue nos pés, grita Nina. Tenho sangue nos pés. Calma, exclama Indy, tentando arrastar Nina para fora do gabinete. O que é que se passa? Pergunta Daniel, numa voz subitamente desperta e controlada. A Miranda está no isolamento, mas há sangue por todo lado, responde Caroline, engolindo em seco. Não sei o que havemos de... Está ferida com gravidade? Pergunta Daniel. Acho que sim. Acho que... Caroline, interrompe a Daniel. Vou telefonar a chamar uma ambulância e depois. Mas o que é que faço? O que é que hei de? Vê se a Miranda precisa de ajuda e tenta acordar Elizabeth. Responde Daniel. Capítulo 7. A central de emergência de Sundsvall situa-se num edifício de tijolo de 3 andares, na Bjorneborgatan, junto ao Parque Beck. Jasmine não costuma ter problemas com o turno da noite, mas hoje sente-se anormalmente cansada. São 4 da manhã, já passou a hora do lobo. Está sentada diante do computador, com os auscultadores postos a soprar o café na caneca. Da copa continua a chegar o som de conversa e risos. Os jornais da tarde do dia anterior publicavam em grandes títulos que uma operadora da central de emergência tinha uma atividade paralela de sexo por telefone. A verdade é que a pessoa em causa tinha apenas um trabalho administrativo na empresa que vendia sexo por telefone, mas os vespertinos apresentavam as coisas como se ela recebesse os 2 tipos de chamadas na central de emergência. Por cima do ecrã do computador, Jasmine olha através da janela. O dia ainda não começou a clarear. Um caminhão passa ruidosamente. Mais adiante, há um candeeiro de rua cujo brilho pálido incide numa árvore, numa caixa cinzenta da eletricidade e numa pequena área do passeio deserto. Jasmine pousa a caneca do café para atender uma chamada. SOS 112. Diga, por favor. O meu nome é Daniel Green. Sou terapeuta, trabalho no Centro Birgitta. Uma das alunas acaba de me telefonar. Parece-me que há uma situação muito grave. Tem de ir lá. Pode dizer-me o que aconteceu? Pergunta Jasmine, enquanto procura Birgitta no computador. Não sei. Telefonou-me uma das raparigas. Não percebi bem o que disse. Estavam todas a gritar ao pé dela, e ela estava a chorar e a dizer que havia sangue pelo quarto todo. Jasmine faz sinal à colega Ingrid e Sandend que são precisos mais operadores.
O senhor está no local? Pergunta Ingrid. Não, estou em casa. Estava a dormir, mas uma das alunas telefonou. Refere-se ao centro Birgitta, a norte de Sunas? Pergunta Jasmine calmamente. Por favor, vão depressa, diz ele com a voz trêmula. Vamos mandar a polícia e uma ambulância Birgitta, a norte de Sunas. Repete Jasmine, para ter a certeza. Jasmine corta a ligação, alerta imediatamente a polícia e pede uma ambulância. Ingrid continua a interrogar Daniel. O centro Birgitta não é uma instituição de acolhimento de menores em risco? Sim, é um lar especial, responde ele. Não devia haver pessoal no local? Sim. A minha mulher, chama-se Elizabeth, está no turno da noite. Vou ligar agora para ela. Não sei o que se passa, não sei nada. A polícia vai a caminho, diz Ingrid, para o tranquilizar. Pelo canto do olho, vê a luz azul do primeiro veículo de emergência passando velozmente na rua deserta. Capítulo 8. Da estrada 86 sai um caminho estreito que conduz diretamente a um denso bosque e continua na direção do Lago Imeljon e do centro Birgitta. O cascalho rende sob os pneus do carro da polícia, salta e embate com estrépito nos paralamas. A luz dos faróis agita-se entre os troncos altos dos pinheiros. Já tinhas vindo aqui? Pergunta Rolf Wickner, metendo a quarta. Já. Há uns 2 anos, talvez. Uma das raparigas tentou pegar fogo a um dos edifícios, responde Sonja Haas. Por que é que eles não conseguiram falar com o pessoal? Resmunga Rolf. Devem estar pelos cabelos, independentemente do que tenha acontecido. Mas seria bom para nós termos mais informações. Pois é, responde ela calmamente. O silêncio instala-se entre os 2 colegas, enquanto ouvem as comunicações via rádio. Já vai a caminho uma ambulância, e da esquadra saiu um segundo carro. Como é típico das pequenas estradas florestais, esta segue em linha reta. Os pneus pisam ruidosamente o buraco, os ressaltos do caminho. A luz azul de emergência penetra profundamente entre as árvores, fazendo brilhar os ramos, que parecem correr para trás, ao lado do carro. Assim que entra no terreiro que rodeia os edifícios vermelho escuro de Birgitta, Sonja contacta novamente a central da polícia. Nos degraus à entrada do edifício principal está uma jovem em camisa de noite. Tem os olhos arregalados, mas o rosto pálido e uma expressão ausente. Rolf e Sonja saem do carro e dirigem-se rapidamente para a rapariga, iluminados pela luz azul intermitente, mas ela parece não reparar neles. Um cão começa a ladrar nervosamente. Está alguém ferido? Pergunta Rolf em voz alta. Alguém precisa de ajuda? A rapariga aponta com um gesto vago para a orla da floresta, cambaleia e tenta dar um passo, mas as pernas cedem, e ela cai de costas, batendo com a cabeça nos degraus. Magoou-se? Pergunta Sonja assim que consegue chegar junto dela. A rapariga está estendida nos degraus, com os olhos fixos no céu, a respiração muito rápida e superficial. Sonja constata que ela se arranhou nos braços e no pescoço. Vou entrar, anuncia a Rolf com determinação. Sonja fica junto da rapariga em estado de choque, esperando a ambulância, enquanto Rolf entra no edifício. No chão de madeira vêem-se marcas ensanguentadas de botas de pés descalços em várias direções, e é possível identificar passadas compridas na direção do átrio de entrada e no sentido inverso. Rolf sente a adrenalina espalhar-se-lhe pelo corpo. Tem o cuidado de não pisar os vestígios, mas sabe que a sua primeira missão é salvar vidas. Numa sala de convívio, que tem as luzes todas acesas, encontra 4 raparigas sentadas nos 2 sofás. Alguém ferido? Pergunta-lhes. Talvez um bocadinho, responde-lhe, com um sorriso, uma jovem franzina, de cabelo ruivo, que veste um fato de treino cor-de-rosa. Onde? Pergunta Rolf, tenso. A Miranda está na cama, responde uma outra, mais velha, de cabelo escuro e liso. Ali dentro? Pergunta ele, apontando para a zona dos quartos. A rapariga mais velha faz o sinal que sim e Rolf segue as pegadas de sangue, passa por um refeitório com uma mesa de madeira comprida, uma salamandra e entra no corredor sombrio onde ficam os quartos das alunas. O sangue foi pisado por sapatos e por pés descalços. Atrás dele, as velhas tábuas do chão rangem. Rolf detém-se, desprende a lanterna do cinto, aponta-a para o corredor e percorre rapidamente com o olhar as paredes onde foram pintados à mão, com motivos decorativos, provérbios e citações da Bíblia. Por fim, dirige o feixe de luz para baixo. O sangue escorreu sob uma porta situada num pequeno vestíbulo escuro. A chave está na fechadura. Rolf avança cautelosamente, passa a lanterna para a outra mão, estica o braço e baixa o puxador da porta, pegando-lhe pela ponta. Com um estalido, a porta entreabre-se e o puxador ressalta para a posição inicial. Miranda. Sou polícia. Chamo-me Rolf. Vai dizendo, enquanto se aproxima. Vou entrar. O único som que se ouve é o da respiração de Rolf. Empurra levemente a porta e aponta a luz para o interior do quarto. A cena com que depara é tão violenta que vacila e tende a se apoiar na ombreira da porta. Num ato reflexo, desvia o olhar, mas já viu tudo o que precisava de ver. Ouve o som da própria pulsação dentro da cabeça, misturado com o do sangue que pinga na poça do chão. Em cima da cama está o corpo de uma rapariga. Uma grande parte da cabeça desapareceu. As paredes estão salpicadas de sangue, e o quebra-luz escuro do candeeiro continua a pingar para o chão. Atrás de Rolf, a porta fecha-se e ele assusta-se tanto que deixa cair a lanterna. O quarto fica mergulhado na escuridão.
Rou volta-se, tentando, às cegas, encontrar a lanterna, e ouve umas mãos pequenas de rapariga martelar no outro lado da porta. Agora ela vê-te, grita uma voz jovem. Está a olhar. Rou chega à porta e agarra no puxador para tentar abrir, mas está bloqueada. O buraco da fechadura brilha no escuro. Com as mãos a tremer, pressiona o puxador e empurra com o ombro. A porta abre-se e Rou sai aos tropeções para o corredor. Para e enche os pulmões de ar. Um pouco afastada, a rapariguinha ruiva observa-o, os olhos muito abertos. Capítulo 9. O comissário Jonalina está diante da janela do seu quarto de hotel em Säveg, 450 quilômetros a norte de Estocolmo. A luz da madrugada é fria e azulada como fumo. Na rua Alvatan, nenhum dos candeeiros está aceso. Terão de passar ainda muitas horas, até que ele saiba se encontrou Rosa Bergman. A camisa cinzento clara está desabotoada e pende-lhe sobre as calças pretas do fato. O cabelo louro está, como sempre, despenteado, e a pistola jaz em cima da cama, metida no coldre axilar. Apesar dos inúmeros interrogatórios a que foi submetido por diferentes grupos de peritos, Joona foi autorizada a manter o seu posto de comissário operacional na polícia criminal. Tem irritado muita gente com seu hábito de fazer as coisas à sua maneira, mas nos últimos 15 anos foi polícia da Escandinávia que resolveu o maior número de casos difíceis. No verão passado, foi apresentada ao Departamento de Assuntos Internos da polícia uma queixa contra Joona, por ele ter avisado um grupo da extrema-esquerda de uma ação da polícia secreta. Desde então, foram-lhe proibidas determinadas missões, embora não tenha sido formalmente suspenso. O responsável pelo processo de averiguações afirmou claramente que contactaria o procurador se entendesse haver a mais pequena razão para a instauração de um processo. As acusações são graves, mas neste momento Joona não se preocupa com eventuais suspensões ou represálias. Os seus pensamentos concentram-se na mulher idosa que o seguiu junto à igreja de Adolf Fredrik e que lhe transmitia um recado de Rosa Bergman. Com as mãos magras mostrou-lhe duas velhas cartas de um antiquíssimo jogo sueco chamado Kilele. Este é o senhor, não é? Perguntar-lhe a mulher. E está aí a coroa da noiva. O que é que a senhora quer? Perguntar-lhe Joona. Não quero nada, responderá a mulher, mas tenho um recado para si da Rosa Bergman. O coração começara a bater-lhe com força, mas ele obrigara-se a encolher os ombros e responder, com amabilidade, que devia haver um engano. Porque não conheço ninguém que... Ela gostava de saber por que razão o senhor faz de conta que a sua filha morreu. Lamento, mas não sei de que está a falar, responderá Joona, sorrindo. Apesar do sorriso, a voz dele tinha se tornado estranha, distante e fria, como se abafada por uma pedra. As palavras da mulher rodopiavam-lhe na cabeça, em turbilhão, e tinha vontade de agarrar nos braços magros e exigir saber o que acontecerá, mas mantivera calma. Tenho de me ir embora, explicará. No momento em que se ia afastar, a enxaqueca atingiu-lhe o cérebro como se a lâmina de uma faca lhe tivesse atravessado o olho esquerdo. O seu campo de visão ficou subitamente circunscrito por um halo incandescente e irregular. Quando recuperou fragmentos de visão, apercebeu-se que havia um círculo de pessoas à sua volta. As pessoas desviaram-se para deixar passar o pessoal da ambulância. A mulher tinha desaparecido. Joona negou conhecer Rosa Bergman, disse que devia tratar-se de um engano, mas mentiu, porque sabe muito bem quem é Rosa Bergman. Pensa nela todos os dias. Pensa em Rosa Bergman, mas ela não devia saber nada a seu respeito, porque se Rosa Bergman sabe quem ele é, alguma coisa correu muito mal. Joona saiu do hospital ao fim de umas horas, se começou imediatamente a procurar Rosa Bergman. Tinha de o fazer sozinho, e por isso pediu uma licença no serviço. De acordo com os registros públicos, não há nenhuma Rosa Bergman na Suécia, mas em toda a Escandinávia existem mais de 2.000 pessoas com o apelido Bergman. Joona esquadrinhou de forma sistemática os sucessivos registros. Há 2 semanas, já só lhe restava examinar os arquivos em papel do Registro Civil Nacional. Na Suécia, o registro civil foi, durante séculos, uma tarefa da Igreja, mas em 1990 o informatizou-se e passou para a competência da administração fiscal. Joona começou a examinar os registros da Igreja a partir do Sul. Esteve sentado no arquivo regional de Lund, com um copo de café na frente, a procurar o nome Rosa Bergman em ficheiros de cartões, com as datas de nascimento possíveis e eventual paróquia de batismo. Depois fez o mesmo em Visby, Vadstena e Gotemburgo. Foi ao Uppsala e visitou o enorme arquivo em Arnosa. Vasculhou centenas de milhares de folhas de papel com registros de data, de locais de nascimento e constelações familiares. Capítulo 10. Joona passará a tarde do dia anterior no arquivo de Östersund. Na sala pairava um cheiro adocicado antiquário, que emanava de velhos papéis manchados e pastas de capa dura. A luz do sol deslocou-se lentamente nas paredes altas, acendeu um brilho no vidro do relógio de pêndulo parado e seguiu seu caminho. Pouco antes da hora de fechar, Joona encontrou na paróquia de Säveg, em Argedalen, na província de Jämtland, o registro do nascimento, 84 anos antes, de uma rapariga a quem foi dado o nome de Rosa Maja. Os pais chamavam-se Christina e Evert Bergman. Joona não encontrou dados sobre o casamento deles, mas a mãe tinha nascido 19 anos antes, na mesma paróquia,
e recebido o nome de Christina Stephenson. Joanna demorou 3 horas a localizar uma mulher de 84 anos com o nome de Maja Stephenson, numa residência assistida em Sevig. Apesar de já serem 7 da tarde, meteu-se no carro e pôs-se a caminho de Sevig. Quando chegou, já passava da hora de recolher e não o deixaram entrar. Instalou-se então no Lila Hotelette e tentou dormir, mas acordou às 4 da manhã e está desde essa altura junto da janela, à espera do nascer do dia. Tem quase a certeza de ter encontrado Rosa Bergman, que deve ter mudado o apelido para o nome de solteira da mãe e passado a usar seu segundo nome próprio. Joanna olha para o relógio e decide que são horas de sair. Fecha o casaco, sai do quarto, desce à recepção e abandona o hotel. O lar de residência assistida Blavingen é constituído por um conjunto de edifícios pintados de amarelo, com um relvado bem cuidado, atravessado por caminhos pedonais, com bancos para os hóspedes repousarem. Joanna abre a porta do edifício principal e entra. Obriga-se a caminhar lentamente pelo corredor iluminado por lâmpadas fluorescentes, onde vêm as portas para a cozinha e a recepção, que estão fechadas. Ela não devia ter me encontrado, pensa ele, mais uma vez. Não devia conhecer-me. Alguma coisa correu mal. Joanna nunca fala daquilo que levou à sua atual solidão, mas é algo que está presente em todos os momentos da sua existência. A vida de Joanna ardeu como magnésio, inflamando-se de repente e extinguindo-se em seguida, passando de chama intensa a cinzas fumegantes. Na sala de convívio está um homem magro, na casa dos 80 anos, a olhar fixamente as imagens muito coloridas que a televisão mostra. É um dos programas da manhã, e nele vê-se um cozinheiro aquecer óleo de sésamo numa grande frigideira e a falar das diferentes formas de reinventar a receita tradicional de lagostis. O velhote vira-se para Joanna, franzindo os olhos. Anders? Pergunta numa voz aguda. És tu, Anders? O meu nome é Joanna, responde ele, com a sua suave pronúncia finlandesa. Procuro a Maja Stephenson. O homem fixa-o com olhos úmidos, as pálpebras avermelhadas. Anders, escuta, meu filho, tem de me ajudar a sair daqui. Isto está cheio de velhos. Começa a bater com a mão no braço do sofá, mas logo se detém quando uma enfermeira entra na sala. Bom dia, cumprimenta Joanna. Venho visitar a Maja Stephenson. Ótimo, diz ela, mas devo adverti-lo de que a Maja está num estado avançado de demência. Sempre que tem oportunidade, foge. Compreendo, diz Joanna. Este verão, foi até Estocolmo. A enfermeira conduz Joanna por um corredor acabado de limpar, com uma iluminação discreta, e abre uma porta. Maja, chama, com voz carinhosa. Capítulo 11. A mulher está a fazer a cama. Quando levanta a cabeça, Joanna reconhece-a de imediato. É a mulher que o abordou junto à igreja de Adolf Fredrik. Foi ela que lhe mostrou as cartas do Kilele. Foi ela que lhe disse que tinha um recado de Rosa Bergman. O coração de Joanna começa a bater com mais força. Aquela mulher é a única pessoa que sabe onde estão sua mulher e sua filha, mas não devia saber da existência de Joanna. Rosa Bergman? Pergunta ele. Sim, responde a mulher, levantando a mão, como as crianças na escola. O meu nome é Joanna Lina. Sim, responde Rosa Bergman, sorrindo, e aproxima-se a arrastar os pés. Mandou-me um recado. Valha-me Deus, não me lembro, responde Rosa, sentando-se no sofá. Joanna engole em seco e aproxima-se um pouco. Perguntou por que é que eu faço de conta que a minha filha morreu. Não deve fazer isso, diz-lhe ela, em tom de repreensão. Não é bonito. O que é que sabe da minha filha? Joanna dá mais um passo na direção da mulher. Ouviu dizer alguma coisa. A mulher fica a sorrir, com um ar ausente, e Joanna baixa os olhos, tentando pensar com clareza. Dirige-se para a kitnet e deita café em 2 chávenas, sentindo as mãos a tremer. Rosa, isto é importante para mim. Joanna fala pausadamente e pousa as chávenas na mesa. Muito importante. Rosa Bergman pestaneja um pouco e pergunta, com uma voz assustada. Quem é você? Aconteceu alguma coisa à mãe? Rosa, lembra-se de uma menina chamada Lume? A mãe dela chamava-se Suma, e a Rosa ajudou Asa. Joanna interrompe-se quando encontra o olhar turvo e desnorteado da mulher. Por que me procurou? Pergunta ainda, embora saiba que é inútil. Rosa Bergman deixa cair a chávena de café ao chão e começa a chorar. A enfermeira entra e acalma-a facilmente. Venha, eu acompanho, diz ela a Joanna, em voz baixa. Percorrem juntos o corredor, adaptado a cadeiras de rodas. Há quanto tempo está ela demente? Pergunta Joanna. Foi um processo muito rápido. Começamos a notar os primeiros sinais no verão passado, portanto foi mais ou menos há um ano que ela. Antigamente dizia-se que a pessoa regressava à infância, o que está muito próximo da verdade para a maior parte deles. Se de repente ela tiver um momento de lucidez, peço-lhe que me contacte. Isso acontece, de facto. Uma vez por outra, concorda a enfermeira. Telefone-me imediatamente, diz Joanna, dando-lhe um cartão. Comissário da polícia? Pergunta ela, surpreendida, ao mesmo tempo que afixa o cartão no quadro por trás da secretária, na recepção. Capítulo 12. Quando sai, Joanna inspira profundamente o ar puro, como se tivesse estado a suster a respiração.
Talvez Rosa Bergman tivesse algo importante para lhe comunicar. É possível que alguém a tenha incumbido de fazer alguma coisa, mas Rosa ficou demente antes de conseguir realizar a tarefa. Ele nunca saberá o que aconteceu. Passaram 12 anos desde que perdeu a mulher, Suma, e a filha, Lume. O último rastro que o conduziria a elas havia se apagado na mente senil de Rosa Bergman. Acabou. Joanna senta-se no carro, limpa as lágrimas, fecha os olhos durante um momento e roda a chave na ignição para regressar a Estocolmo. Tinha percorrido 30 quilômetros na Autoestrada 45 em direção a Mora, quando o diretor da Polícia Criminal, Carlos Eliasson, lhe telefona. Temos um homicídio num centro de jovens em Sundsvall, diz Carlos com uma voz tensa. A central de emergência recebeu a chamada pouco antes das 4 horas da manhã. Estou de licença, diz Joanna, quase inaudivelmente. Ao menos podias ter vindo à noite de karaokê. Fica para a próxima, responde Joanna entre dentes. A estrada corta a floresta numa linha reta. Ao longe, entre as árvores, vê-se o brilho de um lago. Joanna, o que é que aconteceu? Nada. Do outro lado da linha, alguém chama Carlos. Tenho agora uma reunião da direção, mas quero. Acabei de falar com a Suzane UST, e ela diz que a polícia de Västernorrland não tenciona apresentar um pedido formal à polícia criminal. Então por que é que me estás a telefonar? Disse-lhe que íamos mandar um observador. Nunca mandamos observadores. Vamos mandar agora, explica Carlos, baixando a voz. Infelizmente, o caso é delicado. Lembra-se do treinador da Seleção Nacional de Hóquei, o Janne Svensson? A imprensa nunca mais deixou de escrever artigos sobre a incompetência da polícia. Porque nunca descobriram. Nem me fales nisso. Foi o primeiro caso da Suzane UST como procuradora do Ministério Público, continua Carlos. Não quero dizer que a imprensa tinha razão, mas a polícia de Västernorrland teria lucrado com a tua ajuda nessa altura. Foram demasiado lentos, seguiram o regulamento à letra e o tempo foi passando. Não é caso inédito, mas volta e meia escrevi-se muito sobre estas coisas. Não posso falar mais, diz Joanna determinadamente. Sabes bem que não falava contigo se tratasse de um simples caso de homicídio, diz Carlos, e suspira. Mas vai correr muita tinta, Joanna. É uma coisa muito, muito brutal, muito sangrenta. E foi feita uma encenação com o corpo da rapariga. Como? Encenação? Como? Parece que está deitada na cama com as mãos a tapar a cara. Joanna fica em silêncio, segurando o volante com a mão esquerda. Dos dois lados do carro desfila a imagem trêmula e esbatida das árvores. Do outro lado da linha, ouve-se a respiração de Carlos. Em fundo, várias vozes. Sem dizer nada, Joanna sai da 45 e entra em Losvagem, a estrada que segue para leste, em direção à costa, e continua para Sundsvall. Vai lá, Joanna, faz-me esse favor. Ser simpático e ajuda-os a resolver o caso por eles próprios, de preferência antes da imprensa começar a escrever. Então já não sou observador? És, claro que és. Mas mantém-te por perto, acompanha a investigação, faz sugestões. Só tens de te lembrar de que não tens quaisquer funções operacionais, porque estou a ser investigado pelos assuntos internos. É importante que sejas muito discreto, responde Carlos. Capítulo 13. A norte de Sundsvall, Joanna sai da estrada do litoral e entra na 86, que segue para o interior em direção a um curso de água, o Indalsalven. Após 2 horas de viagem, chega ao local remoto onde se encontra o centro de acolhimento de menores. Reduz a velocidade e vira para um caminho estreito de cascalho. Os raios de sol conseguem penetrar por entre os pinheiros altos, salpicando-lhes os troncos de luz. Uma rapariga que morreu, pensa Joanna. Enquanto toda a gente dormia, uma jovem foi assassinada e deitada na cama, como uma encenação. Na opinião da polícia local, o crime foi cometido com terrível violência e agressividade. Não há ainda um suspeito, é demasiado tarde para fechar as estradas, mas todos os colegas do distrito estão informados e a investigação é conduzida pelo comissário Ole Gunnarsson. São quase 10 horas quando Joanna para o carro e sai, junto à barreira exterior montada pela polícia. Sobre a valeta, ouve-se o zumbido de uma nuvem de insetos. A floresta abre-se ali numa ampla clareira. Árvores ainda úmidas brilham ao sol na encosta que termina no lago. Numa tabuleta de metal colocada à beira do caminho, pode ler-se Birgitta, Centro de Acolhimento de Menores. Joanna dirige-se para um grupo de edifícios pintados de vermelho escuro que, como é típico das quintas da região de Hälsingland, se dispõe em volta de um terreiro. Diante dos edifícios estão uma ambulância, 3 carros da polícia, um Mercedes branco e outras 3 viaturas. Um cão, preso a uma corrente entre 2 árvores, ladra ininterruptamente. Diante do edifício principal está um homem de meia idade, com bigode de morsa, barriga prominente e fato de linho amarrotado. Vê Joanna aproximar-se, mas não faz menção de o cumprimentar. Continua a enrolar o cigarro e depois lambe a mortalha. Joanna passa por cima de uma nova barreira e o homem põe o cigarro atrás da orelha. Sou observador da polícia criminal. Gunnarsson, responde o outro. Comissário, a minha missão é acompanhar o trabalho aqui. Sim, desde que não nos atrapalhe, diz o homem, encarando com frieza. Joanna olha para o edifício principal. Os técnicos já chegaram. As divisões estão iluminadas por holofotes e as janelas emitem uma luz estranhamente forte. Um polícia,
Com o rosto lívido, sai do edifício, a mão a tapar a boca. Desce os degraus a cambalear, apoia-se na parede, inclina-se para frente e começa a vomitar nas urtigas que rodeiam o barril de água da chuva. Vai-lhe acontecer o mesmo quando for lá dentro, avisa Gunnarsson com um sorriso. O que é que se sabe neste momento? Não se sabe a ponta de um chaveiro. O alerta foi dado durante a noite com um telefonema do terapeuta do centro. Daniel Green é o nome do homem. 4 da manhã. Estava em casa, que fica em Sundval, na Bruksgata, e tinha acabado de receber um telefonema daqui. Quando ligou para a central de emergência, não sabia quase nada, só percebeu que as miúdas estavam aos gritos a falar em sangue. Portanto, foram as miúdas que telefonaram? Pergunta Joona. Sim, mas não ligaram para o número de emergência, ligaram para o terapeuta. Exatamente, mas com certeza estava aqui pessoal a fazer a noite. Não, mas não devia estar? Provavelmente, responde Gunnarsson com voz cansada. Qual das raparigas ligou para o terapeuta? Foi uma das mais velhas, responde Gunnarsson, procurando no bloco de notas. Caroline Forsgren. Chama-se ela. Mas, tanto quanto pude perceber, não foi a Caroline que encontrou o corpo. Foi. Isto é uma confusão. Várias das raparigas entraram no quarto. Um horror, devo dizer-lhe. Tivemos de levar uma delas para o hospital. Estava histérica, e os paramédicos acharam que era mais seguro. Quem foi primeiro a entrar no quarto? Pergunta Joona. 2 colegas, o Roel Wickner e a Sonja Haas, responde Gunnarsson. E eu cheguei, digamos, às 6:45. Falei com a procuradora do Ministério Público, que ficou um bocadinho acagaçada e contactou Estocolmo. E agora temo-lo assim às costas. Gunnarsson esboça um sorriso frio. Há algum suspeito? Pergunta Joona. Gunnarsson respira fundo e declara, em tom de preleção. Diz-me a minha longa experiência que é preciso deixar a investigação seguir o seu curso. Temo de chamar pessoas, ouvir as testemunhas, salvaguardar as pistas. Pode entrar para ver? Pergunta Joona, olhando para a porta. Eu não recomendaria. Daqui a pouco já temos as fotografias. Quero ver a rapariga antes de atirarem de lá. É um caso de violência extrema, muito intensa, com grande dose de agressividade, diz Gunnarsson. O autor é uma pessoa alta e forte. Depois de morta, a rapariga foi deitada na cama. Ninguém deu por nada até que uma das miúdas quis ir à casa de banho e pisou o sangue que saía por baixo da porta do quarto. Estava quente? Sabe, não é muito fácil lidar com estas raparigas. Estão assustadas e sempre em estado de irritação, a protestar constantemente contra tudo que nós dizemos. Não nos ouvem, gritam conosco. Primeiro, era porque tinham de ir aos quartos buscar as coisas delas. Era o iPod, era o batom do cieiro, era o casaco. E, quando as quisemos levar para o anexo, 2 delas fugiram para o bosque. Fugiram? Acabamos de as encontrar. Mas temos de as convencer a voltar de livre vontade. Deitaram-se no chão e exigem que o Rolf as traga as cavalitas. Capítulo 14. Joona põe o equipamento de proteção, sobe os degraus e entra no edifício principal. No átrio ouve-se o zumbido das ventoinhas dos holofotes e o ar já está quente. Não há recanto que não esteja visível sob a luz forte. No ar vogam partículas de pó. Joona avança cautelosamente, pisando as placas de proteção colocadas sobre as tábuas largas do soalho. Há um quadro caído no chão e a luz forte faz brilhar os estilhaços de vidro. Ao longo do corredor são visíveis, em várias direções, pegadas de sangue feitas por botas, no sentido da porta e no inverso. A casa conservou seu antigo estilo campestre. Há decorações feitas a Sentensil, numa variedade de cores suaves, e os quadros típicos dos pintores itinerantes da região da Dalecarlia serpenteiam pelas paredes e chaminés. Mais à frente, no corredor, está um técnico, Jimmy Joberg, que projeta uma luz verde sobre uma cadeira preta a qual aplicou a solução Hungarian Red. Sangue? Pergunta Joona. Nesta, não, murmura Jimmy, continuando a percorrer a cadeira com a luz verde. Encontraram alguma coisa inesperada? O Erichon telefonou de Estocolmo a dizer que não mexêssemos nem na mais ínfima cagadela de mosca antes de Joona Lina dar autorização. Responde o técnico, com um sorriso. Fico agradecido. Portanto, ainda não começamos a sério. Continua Jimmy. Pusemos esta merda das placas, fotografamos e filmamos tudo. Eu tomei a liberdade de recolher amostras do sangue no corredor para seguirem já para o laboratório, para a identificação de ADN. Ótimo. E a Siri tratou das pegadas no átrio, antes que se estragassem. A outra técnica, Siri Carlson, acaba de desmontar o puxador da porta do quarto de isolamento. Coloca-o cautelosamente num saco de papel e em seguida dirige-se para junto de Joona e Jimmy. Ele vem ver o local do crime, explica Jimmy. É absolutamente horrendo, diz Siri, por trás da máscara de proteção da boca. Tem um olhar cansado e ansioso. Compreendo, responde Joona. Se quiser, pode ver antes as fotografias. É o Joona Lina, explica Jimmy. Desculpe, não sabia, diz Siri. Estou só como observador, adianta Joona. Ela baixa os olhos. Quando levanta novamente a cabeça, vê-se o rubor nas suas faces. Toda a gente fala de si, diz ela. E eu acho, bem, estou-me nas tintas para o inquérito interno. Será um privilégio trabalhar consigo. Igualmente, responde Joona. Fica em silêncio,
escutando o zumbido das lâmpadas, concentrado, preparando-se mentalmente para retirar as suas impressões sem ceder à tentação de desviar o olhar. Capítulo 15. Joanna aproxima-se da pequena antecâmara com a porta a que foi retirado o puxador. O canhão da fechadura e respectiva chave permanecem intactos. Joanna fecha os olhos por um segundo e depois entra no quarto. O espaço está todo iluminado e em silêncio. O ar quente está impregnado do cheiro a sangue e a urina. Joanna obriga-se a inspirar para poder sentir os outros cheiros: madeira úmida, lençóis suados, desodorizante. Ouve os estalidos do metal sobreaquecido dos holofotes. Através das paredes, chega-lhe o som abafado do cão a ladrar. Deixa-se ficar imóvel e força-se a observar o corpo deitado na cama. Detém o olhar em cada pormenor, lutando contra a vontade de se ir embora, de sair daquela casa, de andar sem parar, respirando ar puro e embrenhando-se na escuridão da floresta. O sangue escorreu por baixo da porta e salpicou os móveis aparafusados ao chão e os motivos bíblicos nas paredes. Atingiu o teto e chegou à casa de banho sem porta. Em cima da cama está uma rapariguinha magra, no início da puberdade. Deitaram-na de costas, puseram-lhe as mãos a tapar o rosto. Veste apenas umas cuecas brancas de algodão. Os seios estão tapados pelos braços e as pernas cruzadas pelo tornozelo. Joanna sente o coração a bater, sente o sangue pulsar-lhe nas veias, chegar-lhe ao cérebro, troar-lhe nas têmporas. Obriga-se a olhar, registrar e pensar. O rosto da rapariga está oculto, como se ela tivesse medo, como se não quisesse ver o assassino. Antes de a colocarem na cama, sujeitaram-na a uma enorme violência. Houve golpes repetidos com um objeto contundente, na testa e na cabeça. Era muito nova e deve ter tido tanto medo. Ainda há poucos anos era uma criança, mas uma cadeia de acontecimentos conduziu-a àquele quarto, num centro de acolhimento de menores em risco. Talvez tenha tido pouca sorte com os pais e com as famílias de acolhimento. Talvez tenham pensado que ali estaria segura. Joanna observa atentamente todos os pormenores chocantes, até sentir que não aguenta mais. Então, fecha os olhos e pensa no rosto da própria filha e na lápide que não é dela. Por fim, abre-os novamente e continua a observação. Tudo indica que a vítima estava sentada na cadeira da pequena mesa quando o assassino a atacou. Joanna tenta elaborar mentalmente uma imagem dos movimentos que provocaram o efeito de aspersão. Qualquer gota de sangue em queda livre assume a forma de uma esfera com um diâmetro de 5 milímetros. Se a gota tiver uma dimensão menor, isso significa que o sangue foi sujeito a uma força exterior que o dispersou em esferas mais pequenas. É a isso que se dá o nome de efeito de aspersão. Pondo os pés em cima de duas placas de proteção, Joanna coloca-se diante da mesinha, provavelmente no sítio exato onde o assassino esteve algumas horas antes. A rapariga estava sentada na cadeira, do outro lado da mesa. Joanna observa o padrão de aspersão do sangue, vira-se para trás e vê vestígios até ao cimo da parede. O instrumento de agressão foi levado atrás várias vezes, para ganhar impulso, e, de cada vez esse movimento mudava ligeiramente a trajetória para cestar novo golpe, produzia uma nova aspersão por trás do agressor. Joanna já esteve mais tempo na cena do crime do que qualquer outro comissário teria aguentado. Mas ainda não acabou. Volta para junto da cama e observa o corpo da rapariga, o piercing no umbigo, a marca dos lábios no copo de água, a pequena cicatriz de um sinal retirado logo abaixo do seio direito, a penugem loura nas pernas magras, o hematoma, já amarelado, na coxa. Inclina-se cuidadosamente sobre ela. A pele nua já só exala um ligeiro calor. Observa as mãos que lhe tapam o rosto e verifica que ela não arranhou o agressor, porque não há vestígio de pele sob as unhas. Afasta-se alguns passos e observa-a novamente. A pele muito branca. As mãos a tapar o rosto. As pernas cruzadas no tornozelo. Quase não resta sangue no corpo. Só a almofada está ensanguentada. O resto do corpo está limpo. Joanna olha em volta. Atrás da porta, há uma pequena prateleira com 2 ganchos por baixo. Em cima da prateleira está um sutiã branco. De um dos ganchos, pendem umas calças de ganga, uma camisola de algodão preta e um blusão de ganga. No chão vê-se um par de sapatilhas de desporto, com umas meias enroladas lá dentro. Joanna não toca na roupa, mas não parece ter vestígios de sangue. Provavelmente a rapariga despiu-se e pendurou a roupa antes de ser morta. Mas porque não há sangue no resto do corpo? Devia ter sido coberto com alguma coisa. Mas o quê? No quarto não há nada. Capítulo 16. Joanna sai para o jardim, à luz do dia, pensando que, apesar da extrema violência da agressão, o corpo da rapariga estava limpo e branco como um seixe no mar. Gunnarsson tinha dito que o ataque fora marcado por uma intensa agressividade. Apesar de acreditar que tinha sido violento, quase desesperadamente violento, a agressividade não tinha um caráter de loucura. Os golpes foram desferidos de forma intencional, com o objetivo de matar, mas houve cuidado com o resto do corpo. Gunnarsson está sentado no capô do seu Mercedes, a falar ao telemóvel. Ao contrário de quase tudo o resto, as investigações criminais não caminham para o caos se não forem dirigidas, mas, ao invés, tendem a resolver-se sozinhas. Joanna, contudo, nunca esperou e nunca confiou em que a ordem se repusesse por si. Sabe, naturalmente, que o assassino é quase sempre uma pessoa próxima da vítima, que pouco tempo depois do ato,
procura a polícia e confessa. Mas ele não conta com isso. Está deitada na cama. Pensa. Mas, quando foi assassinada, estava sentada à mesa, só em cuecas. É difícil de acreditar que isso se passou sem ruído. Num local como este, tem de existir uma testemunha. Alguma das alunas ouviu qualquer coisa, pensa Joanna, enquanto se dirige para o anexo. Alguém deve ter pressentido o que se preparava, sentido uma ameaça ou um possível conflito. O cão está a ladrar debaixo da árvore, morde o mosquetão que engata a coleira na corrente e depois recomeça a ladrar. Joanna dirige-se diretamente aos dois homens que estão a conversar junto ao anexo. Calcula que um deles, um homem de cerca de 50 anos, com uma franja puxada para o lado, vestindo uma camisola azul escura da polícia, é o coordenador da equipa no local do crime. O outro não é, provavelmente, polícia. Tem a barba por fazer e um olhar simpático e cansado. Joanna Lina, observador da polícia criminal, apresenta-se, apertando a mão a cada um deles. Aki, apresenta-se coordenador. Daniel, diz o homem de olhar cansado. Trabalho aqui. Sou terapeuta. Vim para cá assim que soube o que aconteceu. Tem um minuto? Pergunta Joanna. Eu queria falar com as alunas, se seria bom que estivesse presente. Agora? Pergunta Daniel. Se for possível. O homem pestaneja e responde com um ar preocupado. A questão é que duas das alunas fugiram para a floresta. Já foram encontradas, diz Joanna. Eu sei, mas tenho de falar com elas, explica o homem, com um súbito sorriso involuntário. Exigem ser transportadas às costas de um polícia para voltarem para aqui. O Gon Narson oferece para as trazer. Com certeza, responde Joanna, avançando para o pequeno edifício vermelho escuro. Neste primeiro encontro, vai tentar observar as alunas, ver o que se passa entre elas, que correntes se agitam sob a superfície. Se um dos elementos viu alguma coisa, os restantes membros do grupo costumam indicá-lo inconscientemente, como a agulha de uma bússola. Joanna sabe que não tem poderes para fazer os interrogatórios, mas, ao transpor a pequena porta do anexo, baixando a cabeça para passar, está consciente de que lhe é imprescindível saber se há alguma testemunha. Capítulo 17. O chão rende quando Joanna entra no anexo e ultrapassa a zona onde é permitido usar sapatos. Na pequena divisão encontram-se 3 raparigas. A mais nova não terá mais de 12 anos. Tem uma pele rosada e cabelo cor de cobre. Está sentada no chão, encostada à parede, a ver televisão. Murmura umas palavras para si própria, bate com a cabeça na parede várias vezes, fecha os olhos por um momento e depois olha novamente para a televisão. As outras duas parecem não dar sequer pela presença dela. Estão estendidas no sofá forrado a bombazina castanha, a folhear revistas de moda já antigas. Uma psicóloga do Hospital Distrital de Sundsvall senta-se no chão, ao lado da rapariga ruiva. Sou a Lisa. Tenta ela, num tom afável. Como é que te chamas? A rapariga não desvia o olhar da televisão. É uma reposição da série Mar Azul. O som está muito alto e o brilho frio da imagem espalha-se pela sala. Conheces a história da polegarzinha? Pergunta Lisa. Muitas vezes sinto-me como ela. Muito, muito pequena. Como é que tu te sentes? Como Jack, o estripador, responde ela numa voz infantil, sem tirar os olhos do ecrã. Joanna entra e senta-se numa poltrona diante da televisão. Uma das alunas observa, com olhos esbugalhados, mas, quando a cumprimenta, ela sorri e baixa o olhar. É uma rapariga forte, com as unhas muito roídas, que veste umas calças de ganga e uma camisola preta com a inscrição Razors Pen U Less Than Life. Tem sombra azul nos olhos e no pulso um elástico de cabelo com fios brilhantes. A outra aluna parece mais velha. Está vestida com uma camisola cortada embaixo, com desenhos de cavalos, e usa um rosário de pérolas brancas ao pescoço. Na dobra do braço tem marcas de agulhas, repousa a cabeça num blusão militar enrolado, que faz às vezes de almofada. Indy, diz a mais velha em voz baixa, forte lá dentro ver antes de chegar a bófia. Não quero ter pesadelos, responde a rapariga forte, numa voz indolente. Coitadinha da Indy, provoca a mais velha. Que é que foi? Tens então medo de ter pesadelos quando? Pois tenho. Caraças. Troça a outra. Bolas. Que ego. Cala a boca. Caroline, grita a ruiva. A Miranda foi assassinada. Continua Caroline. Talvez seja um bocadinho mais grave do que, pois eu acho que é muito bom não ter de aturar, diz Indy. És completamente marada, diz Caroline, a sorrir. Marada era ela. Porra. Queimou-me com um cigarro e, não sejam cabras, interrompe a rapariga ruiva. E bateu-me com a corda de saltar. Continua Indy. És mesmo cabra. Suspira Caroline. Lá por isso, posso dizer outra coisa, se te faz sentir melhor, responde Indy, irritada. É muito chato que aquela idiota tenha morrido, mas eu... A rapariguinha ruiva recomeça a bater com a cabeça na parede e fecha os olhos. A porta abre-se, e as duas alunas fugidas entram, acompanhadas por Gon Narson. Capítulo 18. Joanna está recostada na poltrona, o rosto sereno. Tem o casaco escuro aberto, com as frentes levemente dobradas e o corpo musculado descontraído. No entanto,
Quando encara as raparigas que acabam de entrar, os seus olhos ficam cinzentos como águas geladas numa baía. As outras vaiam-nas e riem. Luxo caminha com um meneio de ancas exagerado e faz o sinal de vitória com os dedos. Fufa de merda, grita Indy. Se quiseres, podemos tomar um duche juntas, responde Luxo. O terapeuta Daniel Green entra depois das alunas. É visível que se esforça por obter a atenção de Gunnarsson. Só quero pedir que vão com calma na vossa abordagem, diz Daniel, baixando a voz, continua. Só a vossa presença aqui já as assusta. Não se preocupe, tranquiliza o Gunnarsson. Pelo contrário, responde Daniel em tom grave. Pelo contrário. O quê? Preocupo-me bastante. Está bem. Nesse caso, estou me borrifar, suspira Gunnarsson. Trate de não empatar e deixe-me fazer o meu trabalho. Joanna repara que o terapeuta tem a barba por fazer e que a camisola, que traz por baixo do casaco, está do avesso. Só queria explicar que, para estas raparigas, a polícia não representa segurança. Que ideia! Troça Caroline. Folgo em saber, diz Daniel, sorrindo, antes de voltar novamente para Gunnarsson. Mas a sério, para a maioria das nossas alunas, a polícia faz parte das situações mais difíceis da vida delas. Joanna percebe que Daniel compreende que está a criar obstáculos ao trabalho da polícia, mas mesmo assim persiste e levanta outra questão. Falei com o coordenador, ali fora, sobre o alojamento das... Uma coisa de cada vez, interrompe Gunnarsson. É importante, porque, cabrona, diz Indy, irritada. Mija-te lá, provoca a Luxo, porque pode ser prejudicial, continua Daniel. Pode ser mal para elas obrigarem-nas a passar esta noite aqui. Então, vão para um hotel? Pergunta Gunnarsson. Devia ser assassinada. Grita Almira e atira com um copo a Indy. O copo bate na parede e a água e os estilhaços de vidro espalham-se pelo chão. Daniel precipita-se para elas. Almira vira-se, mas Indy ainda lhe consegue dar vários murros nas costas antes de Daniel a separar. Portem-se como deve ser. Caramba! Grita ele. A Almira é uma cabrona de merda que... Acalma-te, Indy, diz Daniel, agarrando-lhe a mão. Já falamos deste assunto. Não falamos? Falamos, responde ela, mais calma. Tu és uma miúda decente, diz ele, a sorrir. Ela assente com a cabeça e começa a apanhar os cacos de vidro do chão, juntamente com Almira. Vou buscar o aspirador, diz Daniel. O terapeuta sai e puxa a porta do lado de fora, mas ela volta a abrir-se. Daniel bate a porta com força, e o quadro com motivo tirado de Carl Larsson chocalha contra a parede. A Miranda tinha inimigos? Lança Gunnarsson para a assistência. Não, responde Almira com uma risadinha. Indy olha de lado para Joanna. Prestem atenção, diz Gunnarsson, elevando a voz. Vocês só têm de responder às nossas perguntas e de acabar com os gritos e as parvoíces. Não deve ser assim tão difícil, pois não? Depende das perguntas, responde Caroline tranquilamente. Eu cá grito, resmunga Luxo. Verdade ou consequência, diz Indy, apontando para Joanna com um sorriso. Verdade, responde Joanna. Sou eu que faço o interrogatório. Protesta Gunnarsson. Que significa isto? Pergunta Joanna, e tapa o rosto com as mãos. O quê? Não sei, responde Indy. A Vicky e a Miranda que faziam isso. Não aguento mais. Interrompe Caroline. Tu não viste a Miranda. Ela estava exatamente assim. E havia tanto sangue, sangue por todo lado. E a voz embarga-se-lhe e começa a chorar. A psicóloga vai para junto dela e procura acalmá-la, falando em voz baixa. Quem é a Vicky? Pergunta Joanna, levantando-se. É a última aluna desta, mas onde é que ela está? Interrompe Luxo. Qual é o quarto dela? Pergunta Joanna rapidamente. Deve ter expirado para ir ter com o amiguinho das quecas, diz Tula. Costumamos enfiar um cesolide e dormimos como umas. Estamos a falar de quem? Pergunta Gunnarsson, elevando novamente a voz. Da Vicky Bennett, responde Caroline. Não a vi durante toda, mas onde é que ela se meteu? A Vicky tem cada coisa, ri-se Luxo. Desliguem a televisão, ordena Gunnarsson, tenso. Quero que se acalmem todas, não grite. Brada Tula, aumentando o som do televisor. Joanna baixa-se em frente de Caroline, capta-lhe o olhar e sustém-no com uma tranquilidade grave. Qual é o quarto da Vicky? O último, no fim do corredor, responde Caroline. Capítulo 19. Joanna sai do anexo e atravessa rapidamente o jardim. Cruza-se com Daniel Green, que carrega o aspirador, acena aos técnicos e sobe os degraus a passo largo, entrando novamente no edifício principal. Está escuro, os candeeiros estão apagados, mas as placas de proteção do chão brilham como seixos úmidos. Falta uma das alunas, pensa Joanna. Ninguém a viu. Talvez tenha fugido no meio da confusão, ou talvez as outras a estejam a proteger, escondendo aquilo que sabem. A inspeção ao local do crime ainda agora começou, e os quartos não foram sequer examinados. Toda a quinta devia ter sido passada a pente fino, mas ainda não houve tempo. Aconteceram demasiadas coisas em simultâneo. As alunas estão assustadas sob forte tensão. O piquete do serviço de apoio à vítima já devia cá estar. A polícia precisa de reforços, de mais técnicos, de mais recursos. Joanna sente um arrepio ao pensar que a rapariga, em falta talvez, esteja escondida no quarto. Pode ter visto alguma coisa e está tão apavorada que não ousa mostrar-se.
Segue pelo corredor que dá acesso aos quartos das alunas. Ouvem-se estalidos nas paredes, nas vigas de madeira. Mas, de resto, o silêncio reina em toda a casa. No vestíbulo de acesso ao quarto de isolamento, a porta sem puxador está entreaberta. Lá dentro jaz a rapariga morta, com as mãos a tapar a cara. Subitamente, Joanna lembra-se de ter visto um rastro de sangue com 3 traços horizontais na ombreira da porta. Traços feitos por 3 dedos, mas sem impressões digitais visíveis. Viu as marcas de sangue, mas estava tão concentrado a estruturar as impressões da cena do crime que só agora lhe ocorre, de repente, que elas estão no lado errado. As marcas não indicam a direção da saída, mas a direção oposta, na continuação do corredor. Há vestígios fracos e muito pesados de pegadas de botas, de sapatos de pés descalços em todas as direções, mas as marcas na ombreira vão para o interior. A pessoa com as mãos sujas de sangue tinha alguma coisa a fazer em algum dos outros quartos das alunas. Mais mortos? Não, sussurra Joanna para si próprio. Põe as luvas de látex enquanto se encaminha para o último quarto do corredor. Quando abre a porta, ouve um restolhar. Detém-se e procura ver alguma coisa. O som desaparece. Estende a mão cautelosamente para procurar o interruptor da luz. Ouve novamente aquele restolhar e um estranho som metálico. Vicky apalpa a parede às cegas, até que encontra o interruptor e acende o candeeiro do teto. Uma luz amarela enche o quarto ascético. Ouve um estalo e a janela fecha-se sobre a vista da floresta e do lago. No canto do quarto ouve outro barulho e vê uma gaiola tombada no chão. Um periquito amarelo bate as asas e trepa ao cimo da gaiola. O cheiro a sangue é opressivo, uma mistura de ferro e qualquer outra coisa, adocicada e râncida. Joanna coloca as placas de proteção de plástico e entra cautelosamente no quarto. Em volta dos fechos da janela há manchas de sangue. As marcas evidentes indicam que alguém trepou ao parapeito da janela, se apoiou no caixilho e provavelmente saltou para o relvado embaixo. Aproxima-se da cama. Um arrepio gelado sobe-lhe a nuca quando afasta o cobertor. O lençol está cheio de sangue já seco, mas a pessoa que ali se deitou não estava ferida. O sangue está seco e espalhado. Nesta cama dormiu alguém coberto de sangue. Joanna deixa-se ficar imóvel durante um momento, a reconstituir os movimentos. Ela dormiu mesmo, pensa. Quando levanta a almofada, encontra resistência. Parece estar colada ao lençol de baixo e ao colchão. Joanna solta-a. Por baixo, está um martelo coberto de sangue escurecido, com coágulos castanhos e cabelos. A maior parte do sangue foi absorvida pelo tecido, mas à volta da cabeça do martelo ainda se vê um brilho úmido. Capítulo 20. O centro Birgitta está banhado por uma luz suave, agradável, e ao longe, entre as velhas árvores, muito altas, vê-se o brilho mágico do Imelson. Mas há apenas algumas horas, Nina Molander levantou-se para ir à casa de banho e encontrou Miranda morta na cama. Acordou toda a gente, o pânico instalou-se e as alunas telefonaram ao terapeuta Daniel Green, que imediatamente alertou a polícia. Nina Molander ficou em estado de choque e teve de ser transportada de ambulância para o hospital, em Sundsvall. No terreiro está Gunnarsson, acompanhado de Daniel Green e da agente Sonja Haas. Gunnarsson abriu o porta-bagagem do Mercedes branco e depositou lá dentro os croquis da cena do crime feitos pelos técnicos. O cão continua a ladrar nervosamente e a puxar a corrente. Quando Joanna para trás do carro e passa a mão pelo cabelo despenteado, os outros 3 já se voltaram para ele. Ela fugiu pela janela do quarto. Fugiu? Pergunta Daniel, atônito. A Vicky fugiu? Mas por que é que? Havia sangue na ombreira da janela, sangue na cama? Mas isso não quer dizer. Há um martelo ensanguentado debaixo da almofada dela, conclui Joanna. Isto não faz sentido, diz Gunnarsson com irritação. Não pode ser, porque o grau de violência foi muito poderoso. Joanna vira-se novamente para Daniel Green, cujo rosto parece despido e frágil, sob a luz do sol. O que é que acha? Pergunta Joanna. O quê? Que a Vicky pudesse. É totalmente absurdo, responde Daniel. Por quê? Só o facto de ainda agora, diz o terapeuta, sorrindo involuntariamente. Ainda agora estavam perfeitamente seguros de que tinha sido um homem alto e forte. A Vicky é pequena, nem tem 50 quilos, tem uns pulsos fininhos como... É violenta? Pergunta Joanna. Não foi a Vicky que fez isto, responde Daniel calmamente. Trabalhei com ela durante 2 meses, se posso assegurar que não foi ela. Era violenta antes de vir para cá? Estou obrigado a manter a confidencialidade, como sabem, responde Daniel. Deve compreender que só nos está a fazer perder tempo com a merda do dever de confidencialidade, diz Gunnarsson. Posso dizer que treino algumas alunas nas alternativas às reações agressivas. Para não reagirem com cólera, por exemplo, à frustração ou ao medo, explica Daniel, sem se desconcertar. Mas não treinou a Vicky, diz Joanna. Não. Por que é que ela está aqui? Então, não posso falar dos casos pessoais. Mas não a considera violenta? A Vicky é boa miúda, responde Daniel simplesmente. Então o que acha que aconteceu? Por que é que há um martelo cheio de sangue debaixo da almofada dela? Não sei, não faz sentido. Talvez ela tenha querido ajudar alguém e escondido a arma. Quais são as alunas violentas? Pergunta Gunnarsson, irritado. Não posso apontar ninguém, há de compreender. Nós compreendemos, responde Joanna.
Daniel olha com gratidão e procura respirar calmamente. Mas experimente falar com elas, porque vai perceber quais são. Obrigado, diz Joona e afasta-se. Lembre-se de que elas perderam uma amiga, diz Daniel rapidamente. Joona para e volta para junto do terapeuta. Sabem que quarto a Miranda foi encontrada? Não, mas parti do princípio. Daniel Green cala-se, abana a cabeça. Custa-me acreditar que seja o quarto dela, diz Joona. É um quarto quase vazio, que fica do lado direito, a seguir a casa de banho. O isolamento, responde Daniel. Por que é que vão para lá? Pergunta Joona. Por quê? Daniel interrompe-se e parece surpreendido. Em que está a pensar? A porta devia estar fechada à chave, diz ele. Está uma chave na fechadura. Que chave? Pergunta Daniel elevando a voz. Só Elizabeth tem a chave do quarto de isolamento. Quem é Elizabeth? Pergunta Gunnarsson. A minha mulher, responde Daniel. Era ela que estava de serviço esta noite. Mas onde é que ela está? Pergunta Souja. Como? Daniel olha-a sem compreender. Está em casa? Pergunta ela. Daniel parece surpreendido e inseguro. Eu pensei que a Elizabeth tinha ido com a Nina na ambulância, diz lentamente. Não, a Nina Mulander foi sozinha, responde Souja. A Elizabeth acompanhou-a. De certeza. Ela nunca deixaria uma aluna. Eu fui a primeira pessoa a chegar aqui, interrompe Souja. O cansaço tornou-lhe a voz áspera e rouca. Não havia aqui ninguém do pessoal. Só um grupo de alunas apavoradas. Mas a minha mulher estava. Ligue para ela, diz Souja. Já tentei, mas o telemóvel está desligado, diz Daniel em voz baixa. Pensei que... Parti do princípio que... Merda, que embrulhada é esta? Diz Gunnarsson. A minha mulher, a Elizabeth, continua Daniel numa voz cada vez mais trêmula. Tem uma insuficiência cardíaca e pode ter... Ela pode. Tente falar com calma, diz Joona. A minha mulher tem coração fragilizado. Ela tinha o turno da noite, devia estar aqui. O telemóvel dela está desligado. Capítulo 21. Daniel olha-os com desespero, remexe no feixe de correr do busão e repete que a mulher tem uma insuficiência cardíaca. O cão ladra e puxa a corrente com tanta força que quase se asfixia. Engasga-se e continua a ladrar. Joona aproxima-se do cão por baixo da árvore. Procura acalmá-lo e ao mesmo tempo desprende a corrente da coleira. Assim que Joona o larga, o cão lança-se a correr pelo terreiro e para junto de um dos anexos. Joona segue-o em grandes passadas. O cão raspa a parte de baixo porta, Gunny e Arfa. Daniel Green olha para Joona e para o cão e aproxima-se. Gunnarsson grita-lhe que não vá, mas ele continua. Tem o corpo rígido e uma expressão de angústia no rosto. O cascalho rende sob os seus passos. Joona esforça-se por acalmar o cão, agarra-o pela coleira e puxa-o para trás, afastando-o da porta. Gunnarsson atravessa o terreiro a correr e agarra Daniel pelo busão, mas ele desprende-se. Cai, esfola a mão na gravilha e levanta-se novamente. O cão ladra, tenta soltar-se, retesa o corpo. O polícia fardado coloca-se à frente da porta. Daniel tenta passar e grita, com a voz embargada. Elizabeth! Elizabeth! Tenho-de! O polícia procura agarrá-lo e afastá-lo dali, enquanto Gunnarsson se junta a Joona para o ajudar a controlar o cão. A minha mulher! Geme Daniel. Pode ser a minha. Gunnarsson arrasta o cão para junto da árvore. O cão arfa, revolve o cascalho com as patas e ladra para a porta. Joona sente uma picada de dor atrás dos olhos quando calça as luvas de látex. Entre o lintel da porta e o telhado baixo está pregada uma tabuleta de madeira que tem gravada a palavra de estilaria. Joona abre a porta cuidadosamente e espreita para o interior escuro. Há uma pequena janela aberta e centenas de moscas a zumbir no ar. O chão de mosaico muito gasto está coberto de marcas de sangue feitas pelas patas do cão. Sem entrar, Joona inclina-se para ver o que está por trás da chaminé de tijolo antiga. Ao lado de um trilho de sangue, está a tampa de um telemóvel. Quando Joona mete a cabeça pela porta, o zumbido das moscas aumenta. Uma mulher de cerca de 50 anos jaz numa poça de sangue, com a boca aberta. Veste umas calças de ganga, meias cor-de-rosa e um casaco de malha cinzento. É visível que a mulher tentou arrastar-se para se desviar do ataque, mas a parte superior do rosto e a cabeça estão desfeitos. Capítulo 22. Pia Abraham repara que vai em ligeiro excesso de velocidade. Tinha contado partir mais cedo, mas a reunião de pastores eclesiásticos em Ostersund prolongou-se. Pia olha para o filho pelo retrovisor. A cabeça dele está encostada ao rebordo da cadeirinha. Usa óculos e tem os olhos fechados. O sol da manhã penetra entre as árvores e ilumina o pequeno rosto tranquilo. Pia reduz a velocidade para 80 km por hora, apesar de a estrada que atravessa a floresta ser perfeitamente reta. As estradas estão fantasmagoricamente vazias. Pia franze os olhos para ver melhor. A vedação de proteção dos animais passa nos dois lados, desfocada e monótona. O ser humano deve ser o animal mais medroso do planeta, pensa ela. Este país tem 8.000 quilômetros de vedação de proteção, não para proteger os animais, mas para proteger as pessoas.
Este imenso mar de florestas é todo atravessado por pequenas estradas protegidas nos dois lados por vedações altas. Pia Abraham deita um olhar rápido a Dante na sua cadeirinha. Ficou grávida quando era pastora em Asselby. O pai da criança era redator no jornal da igreja. Viu-se com um teste de gravidez na mão, a pensar que tinha 36 anos. Ficou com o filho, mas não com o pai do filho. A criança é a melhor coisa que alguma vez lhe aconteceu. Dante dorme na cadeira do carro. A cabeça pende pesadamente sobre o peito e o cobertor caiu no chão. Antes de adormecer estava tão cansado que chorava por tudo e por nada. Chorou porque o carro cheirava mal, do perfume da mãe, e porque o Super Mario foi comido. Faltam pelo menos 20 quilômetros até Suval, e depois mais 460 até Estocolmo. Pia Abraham precisa de ir à casa de banho. Bebeu demasiado café na reunião. Tende a aparecer uma estação de serviço aberta rapidamente. Diz a si própria que não deve parar no meio da floresta. Não deve. No entanto, vai fazê-lo. Pia Abraham, que todos os domingos, nas suas prédicas, diz que tudo o que acontece se enquadra num objetivo mais profundo, vai, dentro de alguns minutos, ser vítima de um acaso cego. Pia encosta suavemente na berma, junto a um cruzamento com uma pequena estrada florestal, e para o carro junto da barreira que separa a via do arvoredo. Do outro lado da barreira estende-se um caminho de cascalho que penetra na floresta e deve conduzir a um depósito de armazenamento de troncos. Pia quer afastar-se apenas até não ser visível da estrada e deixar a porta do carro aberta para ouvir o filho se ele acordar. Mamãe, dorme mais um bocadinho. Mamãe, não te vás embora. Meu queridinho, eu tenho de fazer xixi. Deixo a porta aberta e estou sempre a ver-te. A criança olha-a, ensonada. Não quero ficar sozinho, murmura. Ela sorri e acaricia-lhe a face transpirada. Tem consciência de ser superprotetora, de estar a transformá-lo num menino mimado, mas não consegue impedir-se de o fazer. Só um segundinho muito pequeno, diz, brincando com ele. Dante agarra-se à mão da mãe e tenta prendê-la, mas ela solta-se e tira um toalhete úmido da embalagem. Afasta-se do carro, passa por baixo da barreira e começa a subir o caminho de cascalho. Volta-se e acena a Dante. E se alguém parasse aqui o carro e a filmasse com o telemóvel, de cócoras e rabo à mostra? As imagens da pastora fazer xixi iriam circular no YouTube, no Facebook, no Flashback Fórum, em blogs e salas de conversação. Pia sente um arrepio, sai do caminho de cascalho e embrenha-se mais entre as árvores. A maquinaria pesada dos lenhadores, as cegadeiras e os reboques para touros deixaram um rastro de destruição. Quando está segura de já não ser vista da estrada, baixa as cuecas, tira-as, desvia-se um pouco, levanta a saia e põe-se de cócoras. Sente-se cansada, as coxas começam a tremer e ela apoia-se com a mão no musgo morno que cresce em volta das árvores. O imenso alívio fala fechar os olhos. Quando os abre novamente, vê uma coisa incompreensível. Parece um animal erguido em duas patas, que avança pelo caminho na floresta, inclinado para a frente, aos tropeções. Uma pequena silhueta coberta de sujidade, sangue e terra. Pia sustém a respiração. Não é um animal. É como se um pedaço de floresta se tivesse libertado e adquirido vida própria. Como uma menina feita de ramos de árvore. A criatura vacila, mas continua a andar em direção à barreira. Pia levanta-se e vai atrás dela. Tenta falar, mas não tem voz. Um ramo quebra-se debaixo dos seus pés. Uma chuva fina começa a cair na floresta. Pia move-se muito lentamente, como num pesadelo. Não consegue correr. Por entre as árvores, distingue a criatura junto do carro. Das mãos da estranha figura pendem umas tiras de pano sujas. Pia segue o caminho florestal aos tropeções e vê a criatura atirar para o chão a mala dela, que estava no assento do condutor, entrar no carro e fechar a porta. Dante, murmura Pia, sem fôlego. O carro arranca a derrapar. Pisando o telemóvel e o porta-chaves, entra na estrada, raspa no separador central, volta à faixa e desaparece. Pia corre para a barreira, a chorar, com o corpo a tremer. O que está a acontecer é inconcebível. A criatura de terra surgiu do nada, apareceu simplesmente, e agora o carro dela, com o filho lá dentro, desapareceu. Pia passa por baixo da barreira e sai para a estrada enorme e deserta. Não grita, não consegue gritar. Apenas se ouve a sua respiração arquejante. Capítulo 23. A floresta passa ao seu lado e as gotas de chuva tamborilam no enorme para-brisas. Mads Jensen, dinamarquês, condutor de pesados, avista uma mulher parada no meio da estrada, a uma distância de 200 metros. Mads pragueja baixinho e usa a buzina para alertar. A mulher sobressalta-se com o rugido súbito da buzina, mas não se afasta, deixa-se ficar no meio da estrada. O motorista apita novamente. A mulher dá um passo lento em frente, levanta o queixo e fixa o olhar no caminhão que se aproxima. Mads Jensen começa a abrandar e sente a pressão do semi-reboque atrás de si. Trava com mais força. A ligação não é muito boa. O eixo de transmissão rende e toda a composição abana até ele conseguir imobilizá-la. A rotação do motor baixa e o ruído agressivo dos pistões de movimento torna-se mais grave. A mulher está parada a 3 metros do capô. O motorista só agora se apercebe de que ela usa a indumentária sacerdotal preta por baixo do blusão de ganga. Sobre o preto da camisa brilha o pequeno retângulo branco do colarinho rígido. O rosto da mulher está transtornado e lívido.
Quando os olhares se cruzam, através do para-brisas, as lágrimas começam a correr pelas faces dela. Mad Jensen liga os piscas de emergência e sai da cabina. O motor irradia calor e cheiro a combustível. Contorna o veículo e encontra a mulher apoiada com uma mão num dos faróis, com a respiração entrecortada. Que é que se passa aqui? Pergunta Mads. Ela volta a olhar para ele. Tem os olhos arregalados. A luz amarela dos piscas de emergência ilumina intermitentemente. Precisa de ajuda? Pergunta ele. Ela acena com a cabeça e ele tenta conduzi-la para o outro lado do caminhão. Alguém a tratou mal? Ela resiste um pouco, mas acaba por segui-lo e subir para o lugar ao lado do condutor. Ele fecha-lhe a porta, dirige-se rapidamente para o outro lado e senta-se ao volante. Não posso estar aqui parado, estou a bloquear a estrada. Explica-lhe ele. Tenho de sair daqui. Pode ser? Ela não responde, mas ele põe o caminhão em andamento e liga os limpa-para-brisas. Está ferida? Pergunta-lhe ele. Ela abana a cabeça e põe a mão à frente da boca. O meu filho, sussurra a mulher. O meu, como? Pergunta Mads. O que foi que aconteceu? Ela levou o meu filho. Vou telefonar para a polícia. Quer? Quer que eu ligue para a polícia? Ai, meu Deus. Chora ela. Capítulo 24. A chuva bate com força no para-brisas, as escovas varrem rapidamente a água do vidro, e o piso da estrada, diante deles, parece ferver. Pia, sentada na cabina alta, tem o corpo a tremer. Não consegue acalmar-se. Sabe que não se explicou claramente, mas ouve o motorista falar com a central de emergência. Dão-lhe instruções para seguir na estrada 86 e depois sair para 330, ao encontro de um veículo de emergência, em Tira, que levará a sua passageira para o hospital de Sundsvall. O quê? O que é que estão a dizer? Pergunta Pia. A emergência não é comigo. Eles têm de apanhar o carro. É a única coisa que interessa. O motorista dinamarquês olha-a sem compreender, e ela percebe que tem de se concentrar para se explicar com clareza. Tem de parecer calma, ainda que o chão lhe tenha fugido debaixo dos pés e ela se encontre em queda livre. O meu filho foi raptado, diz. Diz que o filho foi raptado, repete o motorista, para o telemóvel. A polícia tem de apanhar o carro, continua ela. Um Toyota Auris vermelho. Não me lembro da matrícula, mas... O motorista pede ao operador, na central, que espere. Mas ele está nesta estrada, mais à frente. Tem de o apanhar. O meu filho tem só 4 anos. Ficou no carro quando eu. Ele repete as palavras da mulher para o operador. Diz que está na estrada 86 com o caminhão, no sentido leste, a cerca de 40 quilômetros de Tira. Eles não podem perder tempo. O caminhão abranda. Passa um semáforo torcido, depois uma rotunda, com as rodas atreladas a rebombar nas lombas, e em seguida acelera, deixa para trás o edifício tijolo pintado de branco, passa o rio e retoma a estrada. A central de ligação reencaminha o motorista dinamarquês para a polícia, e ele entra em contato com uma agente num carro patrulha. A agente identifica-se como Mirja Zlatnek e diz que se encontra a 30 quilômetros, na estrada 330, em Jupange. Pia Abraham agarra no telemóvel e engole com força para contrariar a náusea. Ouve-se a si própria falar numa voz controlada, se bem que trêmula. Ouça, o meu filho foi raptado, e o carro vai na... Espere. Vira-se para o motorista. Onde estamos? Em que estrada? Na 86, responde o motorista. Que avanço é que eles têm? Pergunta a agente. Não sei, diz Pia. Talvez 5 minutos. Já passaram Indal? Indal? Pergunta Pia ao motorista. Estamos mais ou menos a 20 quilômetros, informa o motorista falando mais alto. Então apanhamos-los, diz a agente. Vamos apanhá-los. Quando Pia Abraham ouve estas palavras, as lágrimas começam a correr-lhe pelo rosto. Passa as mãos rapidamente pelas faces e ouve a agente da polícia a falar com um colega. Tem de montar barreiras na estrada 330 e na ponte sobre o rio. O colega encontra-se em Nordanjo e garante que estará no local em menos de 5 minutos. É suficiente, apressa-se a responder à agente. O caminhão avança na estrada que acompanha o curso sinuoso do rio quando atravessa a zona pouco povoada de Medelpads. Procuram o carro de Pia, com o filho de 4 anos lá dentro, sem o verem, mas sabendo que ele segue algures na frente deles. Não há alternativa. A estrada 86 atravessa pequenas povoações esparsas, mas não há saídas, só caminhos florestais sem ligação a estradas, que cortam a floresta direito, num percurso de alguns quilômetros, em terreno pantanoso, e acabam nas explorações madeireiras. Não aguento isto, murmura Pia. Uns 10 quilômetros mais à frente, a estrada onde seguem faz uma bifurcação. A seguir a pequena povoação de Indal, divide-se. Para um lado, uma via que vai ter a ponte sobre o rio e depois segue para sul, e para o outro, uma segunda via, que acompanha o curso do rio até a costa. Pia fecha as mãos com força e reza. Mais à frente, 2 carros patrulha bloqueiam as 2 estradas da bifurcação. Um dos carros está junto ao pilar da ponte, do lado de lá do rio, e o outro está a 8 quilômetros para leste. O caminhão com o motorista dinamarquês e a pastora Pia Abraham está a passar por Indal. Através da chuva cerrada, eles veem a ponte deserta que cruza a corrente impetuosa e a luz azul de um carro da polícia, girando junto ao pilar da ponte, do lado de lá.
Capítulo 25. A jovem agente Mirja Zlatnek atravessou o carro na estrada, em diagonal, e puxou o travão de mão. Para o poder contornar, qualquer veículo tem de passar pela berma e meter duas rodas na valeta, que é bastante profunda. Diante dela estende-se uma comprida reta. A luz azul do carro patrulha projeta-se no asfalto molhado, na casca escura das árvores e infiltra-se entre os troncos. A chuva bate ruidosamente no tejadilho do carro. Mirja deixa-se ficar imóvel durante um momento, olhando pelo para-brisa e tentando refletir sobre a situação. A visibilidade é má, por causa da chuva forte. Estava a contar com um dia muito calmo, porque quase todos os colegas da região estão ocupados com a rapariga que morreu no centro Birgitta. Até a polícia criminal foi envolvida na investigação. Mirja desenvolveu secretamente o medo do lado operacional da sua profissão, mesmo sem nunca ter tido qualquer experiência traumatizante. Talvez tenha a ver com aquele episódio em que tentou servir de mediadora num drama familiar, que depois acabou mal. Mas isso passou-se há muitos anos. A ansiedade instalou-se paulatinamente. Mirja prefere as tarefas administrativas e o trabalho de prevenção da criminalidade. Durante a manhã esteve sentada a secretária, a ler receitas, na rede de culinária que aderiu. Lombo de alça embrulhado em massa, batatas assadas, molho de natas com cogumelos e um puré de tupinambo bem espesso. Tinha-se metido no carro e ido a Jupanjin para ver um atrelado roubado quando chegou o alerta da criança desaparecida. Mirja diz a si própria que vai ser capaz de resolver a situação do menino de 4 anos que foi raptado. O carro não tem para onde ir. Este lanço de estrada é como um túnel muito comprido, como uma rede sem possibilidade de fuga. O caminhão segue o mesmo caminho. O carro com a criança pode atravessar a ponte à saída de Indal, e essa estrada está bloqueada pelo seu colega Lasse Bateson. Ou então tem de vir para aqui. E aqui, estou eu à espera dele, pensa Mirja. O caminhão segue cerca de 10 quilômetros atrás do carro. Depende, naturalmente, da velocidade do carro, mas dentro de 20 minutos, no máximo, haverá uma confrontação. Mirja diz a si própria que a criança não deve ter sido raptada no sentido preciso do termo. Provavelmente trata-se de um conflito sobre a custódia. A mulher com quem falou estava demasiado perturbada para poder dar informações coerentes, mas o que se depreende do que ela disse é que o carro deve encontrar-se em algum ponto do percurso entre Newsbory e este local. Em breve isso estará terminado, pensa ela. Daqui a pouco tempo poderá voltar para o seu gabinete na esquadra, beber um café e comer um pão com fiambre. Mas ao mesmo tempo há qualquer coisa que a inquieta. A mulher falou numa rapariga com braços que pareciam ramos. Mirja não perguntou o nome dela. Não houve tempo. Partiu do princípio de que a central de emergência tinha tomado nota dos dados pessoais. A angústia da mulher era assustadora. Tinha a respiração ofegante e descreveu o acontecimento como uma coisa incompreensível, sem uma explicação lógica. A chuva desliza sobre o para-brisa e o tejadilho do carro. Mirja pousa a mão na unidade de comunicação de rádio, espera ainda um momento e depois chama Lasse Bateson. Aconteceu alguma coisa? Pergunta-lhe. Chove a potes, mas para além disso, está tudo calmo. Não há um carro, nem uma porcaria de um. Espera, estou a ver um caminhão. Um caminhão enorme. Porra, na 330. É o que telefonou. Mas onde é que se meteu o Toyota? Diz Lasse. Estou aqui há um quarto de hora. Deve chegar aí onde tu estás dentro de 5 minutos, a menos que algum OVNI o tenha. Dá-me um segundo, diz Mirja rapidamente, interrompendo a comunicação com o colega ao ver surgir ao longe os faróis de um carro.